Que a paz de Jesus esteja com você em nome do Senhor Jesus, amém? E que o nosso Deus possa falar conosco mais uma vez essa manhã. Está linda a igreja, eu sinto um ambiente profético, um ambiente de poder. Quem você disse aqui? Claramente eu sinto isso, uma conexão, está tudo conectado, e o Espírito Santo faz isso, né, cumprir a sua palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E nós somos igreja. Igreja é a soma de todos nós juntos. Então ele fala com você, fala comigo. Então eu ouço Deus em todas as pessoas que Ele quer se manifestar o tempo todo. Vocês nem imaginam o tanto que eu sou atento a cada um de vocês. E Deus já usou muitos de vocês para falar comigo. Isso é maravilhoso. A gente pode reconhecer a mão de Deus usando a pluralidade dos dons que Ele entregou para a igreja. Isso é tremendo. Quem aqui está com sede de palavra, sede de conhecimento, de estudo, de ser abençoado aqui? Diz amém aí. Então, passa o cinto aí e vamos fluir, tá? Eu quero trazer aqui uma reflexão com vocês, que eu fui muito ministrado, sabe? Eu tenho tido muitos privilégios, eu me sinto muito pequeno perto dos privilégios que Deus tem nos dado. Nós pudemos agora vir, na semana passada, nós fizemos o trajeto da segunda viagem do apóstolo Paulo, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e fomos em cada lugarzinho, não fomos em todos, mas os que estão mais preservados. Pudemos ir em Filipos, onde Lídia foi batizada, fomos ali na cidade de Filipos, antiga, as ruínas, né? A cadeia que ruiu, que caiu, ela foi preservada. A Unesco reconheceu essa cadeia até hoje, porque eles têm lá indícios de oração nos anos 90 depois de Cristo. Então, por quê? Foi um fato tão relevante na cidade que reconstruíram, continuaram prendendo pessoas ali, mas as pessoas passaram a ir até a prisão para orar. Então, do ano 90, depois disso, tem relatos, a Unesco sublinhou e está lá preservada a prisão do apóstolo Paulo. E fomos até Corinto, Bereia, Tessalônica, Atenas, foi fantástico. Então, eu estou com um turbilhão de informação dentro de mim, estou tentando conter, para poder passar devagarzinho e tornar realmente, e edificar a igreja com aquilo que a gente aprendeu, né? E um dos tópicos que eu quero falar sobre isso hoje com você, não só sobre a viagem, porque quando você pega uma revelação de algo que você aprende, você vai buscar tudo que está na Bíblia em relação àquilo, e vai enriquecendo o assunto, né? Então, eu quero te dar aqui um título hoje para a palavra, que é: não normalize o que não é normal. Fala assim comigo: não normalize aquilo que não é normal. Fala para o teu irmão aí: olha, não normalize aquilo que não pode ser normal. Você entende que só com esse título nós já despertamos que muitas coisas foram normalizadas com o tempo e que não deveriam ser normais? Quem aqui percebe facilmente isso aqui? Muitas coisas foram normalizadas com o tempo por negligência, por conveniência, por tradição, que não deveriam ter sido normalizadas. E na normalização de algumas coisas, muita coisa que não agrada a Deus é alojado e se torna normal. E se nós não vigiarmos isso, nós passamos a ser governados pelo que é normalizado e não por Deus. Isso também é uma forma de idolatria. As pessoas costumam associar idolatria só a santo. É um erro muito grande. Se você for estudar a palavra ou o comportamento do idólatra, não é só quando você coloca a sua fé em algo que não pode falar, que não pode mexer. Como fala a Bíblia Sagrada, ele define o tipo de imagem que ele não quer que seja feito. Mas há outras formas de você idolatrar a si mesmo, por exemplo. Prazeres. Tudo que a gente coloca reverência e entrega sobre ele, o domínio, é uma idolatria. Aquilo passa a ser um Deus em nossas vidas. Então, tem muita coisa que foi normalizado, que está sendo Deus em nossas vidas e não o nosso Deus supremo, né? Então, muitas vezes dores, pecados, iniquidades vêm sendo normalizados no nosso meio, o tempo todo. Tanto é que a Bíblia, ela explica sobre os pecados de ignorância. Quem já ouviu essa frase, essa passagem? O que são os pecados de ignorância? São pecados que foram normalizados. Nós pecamos e não sabemos que estamos
pecando, porque são os pecados de ignorância. Eu peco, mas não sei que é pecado. Então, isso é algo que é fato. E nós temos que vigiar isso, né? E o diabo está o tempo todo trabalhando ferozmente para que esse conceito de normalizar o pecado venha a ser acelerado. Não é? Isso está previsto em 2 Timóteo 4, verso 3 e 4, né? Sobre que nos finais dos tempos haveriam mestres segundo as nossas próprias concupiscências, falando o que nós gostaríamos de ouvir, sublinhando, usando a palavra, que nós não deveríamos mudar e poderíamos estar de bem com Deus assim mesmo. Tem muita pregação assim, não tem? Uma coisa é, venha como você está, outra coisa é, fique como você está. São duas coisas totalmente distintas. Deus te chama como você está, Ele te ama, Ele sabe que você é pecador, mas Ele não fala, permaneça como você está certo, fique assim, do mesmo jeito que você chegou. Não existe isso na palavra de Deus. E o que dá a entender muitas vezes hoje em dia, é uma pregação que sublinha que tudo que eu faço de errado é normal e eu posso estar de bem com Deus do mesmo jeito. Normalização do pecado, normalização do erro. Então, fala de novo, não normalize o que não é normal. Uma coisa que eu aprendi nessa viagem é que a nossa dor não pode se tornar o nosso Deus. E é muito mais fácil isso acontecer do que nós podemos imaginar. Eu quero te dar aqui alguns exemplos disso. A dor, ela é um fruto da iniquidade, da transgressão ou pecado. A dor, ela é um fruto da iniquidade, transgressão ou pecado. Por que essas três coisas não são iguais, pastor? Não são iguais. O que é iniquidade, pastor Aislen? É um mal que existe em mim. Todos nós temos iniquidade. Quem aqui não tem um pensamento que luta contra ele? Então você vai ser arrebatado. Você está santo, você tem que pôr um chumbo no seu pé, para você não ir embora hoje. Iniquidade é o mal que está em mim, porque eu sou pecador, isso é iniquidade. Transgressão é quando eu estou errando, sabendo que eu estou errando. É um pecado consciente. Eu estou transgredindo, eu estou somando a iniquidade com a consciência de que eu quero avançar para aquele erro. Isso é transgressão. Pecado é o quê? Pecado é a soma das duas coisas. É quando eu materializo a iniquidade com a transgressão. Eu completo o ato. Aí é o pecado. Mas Deus fala que Ele está lutando com as três coisas. Interessante. Ele não fala, eu luto só contra o seu pecado. Não. Ele fala, eu luto contra a iniquidade, a transgressão e o quê? E o pecado. É um efeito em cadeia. Se eu não travar, se eu não vigiar, se eu não irrigar com a palavra de Deus a minha iniquidade, eu vou chegar até a fase final, que é o pecado. Deus perdoa o pecado, mas Ele está o tempo todo trabalhando em nós desde a iniquidade, para não se tornar uma transgressão e não se consumar em um pecado. Então o caminho é longo. Esse papo de pecado, errei, aconteceu, é mentira, meu irmão, balela, não vem para mim com esse papo não, não deu, aconteceu. Não, você normalizou a iniquidade, você passou a linha de razão, não, eu vou quebrar, eu vou atuar, eu vou fazer, transgrediu a palavra, somando a sua consciência com a normalização da sua iniquidade e cumpriu o ato. Nada é num ápice. A gente vai somando, vai cultivando. Então, por isso que ter contato com a palavra de Deus é como se fosse um banho espiritual. Se eu fosse comparar você com aqueles que tomam banho de vez em quando só, é igualzinho aquele que só lê a palavra de vez em quando, né? Vai no domingo, fica cheirosinho. Aí chega segunda-feira e já está azedando. No sábado que vem você está realmente podre, meu irmão. Ninguém aguenta você. Os anjos estão vigiando de longe. Está mais do que ao redor. Está ao redor. Está ao CCCC redor quase, né? Que é CC puro. Entendeu? Porque você não tem o hábito de se limpar com a palavra. É muito, muito ocasional. É uma brincadeira que a gente faz para você ilustrar, visualizar o quão grave é isso. E como isso pode atrapalhar a sua vida. Porque quando chega até o pecado, por mais que o pecado venha a ser bom naquele momento, ele traz dor, ele traz consequências, ele traz coisas ruins. E
tem pessoas que não sabem lidar com a dor. E a dor passa a ser um Deus. Porque quem não sabe lidar com a dor, passa a normalizar a dor. Eu vou dar aqui alguns exemplos claros sobre isso hoje. Vou repetir. Quem não sabe lidar com a dor, passa a normalizar a dor. Para se sentir bem, sem curar a dor. Isso é tão sério. Se você abre comigo a Isaías, livro de Isaías 53, 4. Isaías profetizou o Messias e o seu ministério, qual seria a sua função na terra, tá? Ele viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo e descreveu tudo, e depois Jesus lê sobre ele na sinagoga e fala: hoje se cumpre essa profecia, porque ele está falando sobre Isaías, que falou sobre ele antes dele nascer, e ele fala: hoje está cumprindo a profecia de Isaías, porque eu estou aqui, eu estou existindo, eu vim para viver, morrer e ressurgir ao terceiro dia, para que se cumpra tudo que Deus falou através do profeta. As pessoas pegaram em pedra e queriam apedrejá-lo, porque aquilo era para eles, como eles não creram, entenderam que era uma blasfêmia. Então Jesus, quando ele fala isso, hoje se cumpre, ele valida tudo que Isaías escreveu 500 anos atrás, em todos os detalhes. E fala o seguinte, no versículo 4 do capítulo 53, fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades, e carregou com o quê? As nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu não vou ler os 5 agora, eu quero só fixar aqui, porque tem mais coisas, tem mais conjuntos de mais pontos que Deus está batalhando contra e está vencendo na cruz, no versículo 5. No 4 ele fala sobre enfermidades, sobre as dores. Por que Deus quer eliminar as dores? Se você for olhar para a Bíblia, Deus ele não tem dó, ele não tem receio de expor um filho a uma dor ou uma dificuldade. Vai olhar para Abraão, as frias que Deus colocou a Abraão, vai olhar para Jacó. Deus deu lá uma lesão em Jacó. Imagina a dor que foi aquilo lá. Ele ficou manco a vida toda, quando ele teve uma experiência com o anjo. Nós temos várias situações. Os apóstolos lidaram com dor. Só um apóstolo não morreu martirizado, morreu de velhice em Pátimos, que foi João, onde ele escreveu Apocalipse. Mas todos os outros foram martirizados. Paulo foi decapitado por Nero em Roma. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Outros esfolados vivos, né? Filipe, André, todos eles foram martirizados. Mas Deus está preocupado com a dor. Por quê? Por que ele permite dor em alguns que são dele e em outros ele quer retirar as dores? Porque uma coisa é você sofrer dor debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma visão. A dor não te governa. Nesse contexto, a dor não te governa. A dor não fez Paulo recuar na prisão, não fez Pedro desistir, não fez ninguém recuar. Pelo contrário, a palavra de Deus sobre eles os fazia avançar. Então, não tem por que preocupar com dor nesse contexto. Ela é passageira. Agora, qual dor ele venceu aqui? As dores que são normalizadas, as dores que se tornam o meu Deus, que eu passo a decidir, a definir rotas debaixo de dores, debaixo de receios, debaixo de medos, debaixo de insegurança. Então essa dor, ela é uma entidade que tem que ser destronada na minha vida. Muitos aqui, sem saber, têm uma dor como seu Deus, porque não decide algo porque tem medo, não faz algo porque está inseguro, ou recuou porque falta alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não? É difícil de admitir. Esse é algo, é um reflexo natural, humano em nós. Eu constantemente eu sou confrontado com esse sentimento de querer tomar uma decisão baseada no medo, na insegurança ou na ansiedade. E olha que eu prego isso todo tempo. Mas é algo em nós. E se não houver um confronto, uma briga, uma batalha realmente entre o meu sentimento e a palavra de Deus, que me lembra
a direção, o propósito, o que Deus pode fazer naquela situação, eu tomaria a decisão errada, sempre. Então, quando eu permito que a dor mude a minha rota, ou não me faça avançar, porque, queridos, estar parado também é uma decisão, também é uma ação. A ação de estar parado é uma ação, é um movimento. É duro entender isso, né? Mas eu escolho não mexer, eu escolho não andar, eu escolho não movimentar, eu escolho não decidir, é uma escolha. Estar parado também é uma escolha. E tem pessoas que estão paradas por causa de receios, emoções, dores, traumas. Meu Deus, se eu for puxar a linha dos traumas do passado aqui, traumas de família, quantas pessoas com problema no casamento, porque tem uma figura, um trauma errado com o pai, ou com a mãe, ou com fulano, ou com Beltrano, e está fazendo esse passado estar latente e definindo as suas rotas de hoje e no futuro. Essa dor está dominando você, está sendo o seu Deus, porque a palavra de Deus te manda fazer uma coisa ao contrário do que a tua dor te manda. Como é que eu falo que Jesus é o meu Deus, se a dor manda mais em mim do que Jesus? Então é uma idolatria inconsciente, é um pecado normalizado, é algo que foi normalizado e que não deveria ser normal de todo. Vocês estão me seguindo? Então vamos ver aqui um exemplo disso. Eu só busquei esse versículo para a gente entender a importância e que esse princípio, essa entidade que atua atrás da emoção, é uma briga antiga e que foi vencida na cruz do Calvário. Cristo fala que ele venceu a enfermidade, dor, transgressão e pecado na cruz do Calvário. Então a sua dor, a sua incerteza, a sua insegurança, aquilo que te freia, onde Deus fala que é para você avançar, já foi vencido na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você recebe isso aí? Já foi vencido. Então eu tenho que entender isso e travar autênticas batalhas espirituais, que é substituindo realidades e pensamentos na minha cabeça. Então sua dor não pode ser o seu Deus. É o primeiro tópico hoje. Fala assim: minha dor não pode se tornar o meu Deus. Então dor, transgressão são dominadores e por consequência podem ser governadores, podem ser deuses. Se você for olhar aqui, por exemplo, o povo no deserto, abre lá Êxodo 16:3, uma das vezes só que eles falaram isso várias vezes. Êxodo 16:3. Pois os filhos de Israel lhe disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. A forma como eles falam aqui, parece que era um paraíso o Egito, sim ou não? Nos fartávamos de pão, panelas de carne. Gente, eles estavam sendo chicoteados para fazer tijolo, sem hora para começar e para terminar. Quando vem algo confrontando, porque passou um pouco, está passando fome, está passando um dia um pouquinho mais extenso, mas eles estão livres, eles estão com Deus, eles têm um destino para onde chegar. Estão vendo milagre todos os dias, maná vindo, coluna de nuvem para resfriar no sol, de fogo à noite para esquentar, e com liberdade, sem apanhar as costas. Aí passa um aperto, eu falo: quem nos dera. Lá nós tínhamos panela de carne, aquela picanha gordurosinha, valia a pena a chicotada, né, Vinho? Os caras são doidos. Nós tínhamos pão até fartar. Para piorar, que eu não trouxe, eu trouxe, são várias situações que eles falam isso para Moisés e para Deus. A mais grave, na minha opinião, foi quando Corá, quem lembra de Corá na Bíblia? Só 2? Fica corado de vergonha, pelo amor de Deus.
Corá, eu vou te contar a história rapidinho. Corá, ela levantou um motim, dizendo a mesma coisa, só que ela piorou, ela comparou, escuta essa, ela comparou o Egito com uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Ela comparou o Egito, mas o seu povo, com uma terra que manava leite e mel. Deus se enfureceu com esse comentário, se enfureceu, comparar o Egito, o inferno, a escravidão com a terra que eu vou dar para vocês. Se enfureceu, chamou o povo para a congregação e falou assim: Moisés, sai com a tua galera, que eu vou matar todo mundo. Moisés pôs a cara no chão: Senhor, por amor do teu nome, não faz uma coisa dessa. Você não trouxe eles aqui para isso, para matá-los. Eu falei: então separa esse povo, Corá, a casa dele todinha, põe num canto lá, que eu tenho para eles uma surpresa, um remedinho para eles lá. Porque o povo todo ia perecer, o povo todo, só ia ficar livre Moisés e alguns ali. E Deus fala para Moisés o seguinte: olha, aí você vê que o homem era profeta mesmo. Ele fala para todo mundo: se desse povo aí, se alguém cair morto só porque morreu, não foi da parte de Deus e nem da minha parte. Mas se o chão se abrir, e a terra os engolir, aí sim, sabeis todos vocês que eu sou o profeta que Deus falou através de mim. Ele fechou a boca dele, a terra se abriu e se engoliu toda aquela casa, aquela família. Eram várias pessoas que tinham aquele motim. Então você vê o seguinte, que um povo que estava com Deus, mas sendo governado pelos princípios de escravidão no deserto. Por isso a cruz é importante, porque ela também vence as nossas dores. Eu sei que tem pessoas aqui que estão governando as suas vidas, indo para caminhos, ou não indo para alguns caminhos, porque ainda sente dor. Tem pessoas que não falam eu te amo para o marido, para a esposa, porque acha que isso é fraqueza, porque sofreu no passado com alguma frase. Isso conduz o nosso falar, o nosso agir, a nossa reação, ela é condicionada pelas nossas dores. Então o povo no Egito, ele não conseguiu se curar disso. Outro exemplo, Saul, ele começou muito bem a sua história. Quem conhece aqui a história de Saul? O povo pediu rei para Samuel, o profeta. Deus concedeu esse pedido para o povo, e Saul foi o primeiro rei de Israel. O que é bacana é que Deus, ele nunca deixa você desamparado. Ele começou a vida dele com Saul, dando princípios para que ele entendesse quem era Deus e quem o governava. Ele deu 3 sinais poderosos para Saul no princípio: o sinal dos jumentos do pai, os 2 pães que ele ia receber, dizendo que o povo o iria servir, e uma unção onde o Espírito Santo tomou por completo para vencer a primeira batalha, porque ele tinha era tão mal resolvido nas emoções que ele foi ungido rei e no mesmo dia ele sumiu, e só apareceu como rei depois, quando um exército queria invadir Israel. Ele se agitou no seu espírito e foi para frente como rei e venceu o exército. Mas ele não era uma pessoa resolvida, e Deus foi trabalhando com Saul para mostrar para ele quem Deus era, o que ele podia fazer em Deus. Porém, quando é que Saul cai? Quando ele começa a se importar com o que os outros falam, com a cronologia do homem. Porque não chega a tempo Samuel para oferecer o sacrifício, ele fala: o povo começava a ir embora, e o exército dos filisteus estavam se levantando contra nós. Eu me adiantei e ofereci o holocausto. Então ele fez algo baseado no quê? Numa insegurança, numa ansiedade e no medo. Ele foi governado pela insegurança, pela ansiedade e pelo medo. Nesse dia, Deus rejeitou Saul. Nesse dia, porque ele escolheu obedecer às suas próprias dores, seus próprios vazios, as suas próprias ansiedades. E Deus teve que levantar Davi
para o lugar de Saul. Então, não podemos normalizar aquilo que não é normal. Você pode dizer amém? Outro exemplo. Normalizar o pecado e a escassez nunca será a solução para nada, tá? Agora lá em Corinto, eu entendi um pouquinho mais sobre o porquê que a igreja era como era. Quem que já leu que era uma das piores igrejas que tinha na Grécia, era Corinto? Quem conhece a história? Vocês não conhecem nada, gente? Jesus Cristo. Corinto era a igreja mais pervertida que tem na Bíblia. É a igreja onde mãe dormia com o filho, empresário ladrão, tinha prostituição, tinha tudo, tinha de tudo dentro de Corinto. Tudo. Era uma igreja muito problemática. Porém, você pode ver outra coisa, ela era das que tem mais dons. As que tem mais dons na Bíblia é a de Corinto. Profecia, todo mundo louvava, traduzia dom de língua. Era uma coisa assim tremenda. E eu não entendia por que Corinto tinha essa característica. E estando lá, nessa viagem eu entendi. Corinto, ela está num lugar maravilhoso, beira-mar assim, embaixo. Em cima tem uma montanha muito soberba, enorme. E embaixo, vista a mar. Em cima tem um templo da deusa Afrodite, lá no topo, tá? Embaixo o templo de Apolo. 2 templos enormes. Para subir lá no templo lá de Afrodite demorou muito. Foi uma subida assim, quase caía mesmo, e sem estar molhado, sem chover. Muito difícil a subida para lá. Aí você vai ler a história de Corinto. Corinto foi uma cidade muito poderosa. No ano de 500 a.C., eles ofereceram 5.000 soldados para a guerra contra os espartanos, contra o rei Xerxes, se aliando a Esparta, do filme, né? Que você já viu, os 300. Então, depois que eles morreram, a Grécia se levantou contra a ofensiva de Xerxes e venceram Xerxes, resistiram ele ali. E Corinto mandou 5.000 soldados para lá. Era forte, era uma boa cidade, poderosa. No ano 150 a.C., ela foi tomada. E eles mataram todos os homens da cidade, todos. Não ficou nenhum homem vivo. Crianças e adultos, todos os homens foram mortos. E as mulheres foram tomadas como escravas sexuais do povo opressor. Agora você imagina o seguinte, isso foi o que eu li, a minha leitura. 150 anos se passaram, as mulheres sofrendo a dor do abuso, filhas nascendo na dor do abuso. Foi mais fácil normalizar a sexualidade, idolatrar a promiscuidade, colocando Afrodite como o centro, né? 1.000 prostitutas eram contempladas lá no templo de Afrodite. Então foi mais fácil normalizar isso, tornar nobre a prostituição. Foi o que eles fizeram, tornaram nobre a prostituição, tornaram nobre a sexualidade, normalizaram a sexualidade. A dor foi normalizada e foi idolatrada no templo de Afrodite. Quando Paulo chega, ele encontra esse cenário totalmente pervertido e normalizado. Não tinha escândalo para eles isso. E ele começa a tratar esse tema com Corinto. Então você vê que a dor passou a direcionar a vida das pessoas, ao ponto de ser normalizada e ninguém mais falar do assunto. Então, se nós não vigiarmos as nossas dores, não tratarmos, ela vai ficar caladinha, silenciosa na sua vida, mas vai ficar o tempo todo te falando o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Eu conheci uma pessoa que acho que foi de todos os exemplos que você viu até hoje, foi o mais forte, foi o mais intenso. Ele foi no Revisão Conosco, não vou dizer o nome dele, ele já não está aqui há algum tempo, mas eu não vou dizer por questão de privacidade. E ele foi dar um testemunho, ninguém esperava o testemunho dele. E ele falou o seguinte: olha, eu passei agora na faculdade, ele já formou já há algum tempo, passei agora em terceiro lugar
na pública de Direito aqui em Lisboa. Estava até agora cursando Direito para poder matar o meu primo e não ir para a cadeia, porque eu fui abusado sexualmente na minha infância. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia matá-lo, mas eu não ia para a cadeia por causa desse miserável. E ele veio para cá, ele estudou muito, passou na pública em terceiro lugar e conseguiu entrar para Direito. Ele disse: hoje eu estou deixando isso no altar, eu estou desistindo, eu estou abandonando o meu plano de matar o meu primo e vou seguir a minha vida como advogado. Mas porque Jesus entrou na vida dele. Agora, o que eu quero dizer com isso? Por que isso me chocou tanto? Porque até que ponto a dor pode mandar você fazer alguma coisa? Eu não sei se ele poderia ser um grande artista, pintor, um grande músico, um grande atleta, não sei. Mas a dor disse: você vai ser advogado para se vingar. É um exemplo de como é que a dor pode governar você. A dor pode ser o seu Deus, né? E Deus o libertou. Só Deus pode governar você e enfraquecer o poder e a força da dor, da transgressão, do pecado em nossas vidas. Você pode dizer amém? Só o Senhor pode fazer isso, mas ninguém pode fazer. Então, quando a gente se define rotas por causa da dor, pecado, nós deixamos de deixar o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, governar nossas vidas. Deixa o Senhor te governar. Você pode dizer amém? Deixa Jesus governar você. Queridos, quantas vezes na minha vida eu sinto um medo, uma escassez, algum desafio, e a minha tendência automática é tomar uma decisão, uma escolha, baseado no que eu estou sentindo naquela hora. E se eu não orar para que Deus me fale para insistir um pouco mais, ou crer, eu tomaria a decisão errada sempre. E não são poucas as vezes. Quem é empresário sabe. Nós vivemos desafios o tempo todo. A economia te põe medo o tempo todo, dizendo: é a recessão, é a crise, é isso e aquilo. Se você for começar a ouvir tudo que o mercado te fala, você só faz escolhas baseadas no medo. Muitas vezes eu só me retraí de não fazer uma escolha, porque Deus dizia: confia, espera, eu sou seu provedor, eu sou o seu Deus. E isso me fazia assim, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou aguardar mais um pouquinho. E esse mais um pouquinho tem mantido a minha vida saudável e crescendo sempre. Mas se não fosse Deus, cada vez que vinha esse sentimento, a insegurança, a opressão, o medo, uma escolha ia ser feita. Cada medo, uma escolha. É um medo por escolha, uma escolha por medo. E você vai fazendo a sua vida assim. Chega um ponto que é um bolo, uma bagunça, que não dá mais para você organizar. É só um milagre, né? Em nós. Então, último ponto que eu quero falar com você. Nós não precisamos de coragem, mas de fé. Fala assim comigo: não preciso de ser corajoso, eu preciso de fé. Nós fazemos a oração errada muitas vezes. Deus me dá coragem, Deus me dá coragem. Não, fala: Deus me dá fé. Porque a fé, ela vem com o pacote completo. A coragem está junto ali. O que é coragem? É a certeza, é a convicção. Porque tem gente que tem coragem burra. Quem já viu alguém assim? Coragem burra. O cara faz besteira porque é corajoso. Não tem coragem para fazer besteira, para quebrar a cara, para arrumar confusão. Isso é tolice. Tolice. Então, não peça coragem, peça fé ao Senhor. Quando Paulo quis curar Corinto, uma cidade machucada, uma cidade normalizada pela dor, ele trabalhou o quê? A fé, trabalhou o amor. O livro que mais fala de amor na Bíblia é o livro de 1 Coríntios, sabia disso? É o que mais fala de amor na Bíblia, é 1 Coríntios, porque o antídoto
que Deus deu para o apóstolo Paulo foi esse: olha, só tem uma forma de curar essa igreja, é fazendo eles entenderem quem eu sou, o que é o amor e o poder do amor. Não tem outra forma. Eles têm dons no meio deles, eles veem milagres, eles veem conversões, eles ouvem a Deus, mas se eles não entenderem o que é o amor, nada vai funcionar. O sentimento se instalou ali, que só o amor poderia consertar. O amor, ele destrona o domínio das transgressões e dos medos. O verdadeiro amor lança fora o quê? Todo o medo. Então, quer destronar o medo, quer destronar a ansiedade, o domínio das suas coisas, deixa o amor de Deus se manifestar em sua vida. Conheça o amor do Senhor. Infelizmente, eu ouço pouco se pregar sobre amor. Frases soltas, frases que não são profundas, mas, queridos, o amor ágape. O evangelho é sobre amor. O evangelho é sobre amor. Se o papo é chato, me perdoa, mas é sobre o amor. Sobre ver anjo, sobre ver milagre, sobre isso. O evangelho não fala sobre isso. Ele fala que esses sinais seguiriam aqueles que fossem de Jesus. São sinais. Mas o evangelho é sobre o amor do Deus Supremo, o amor de um filho, o amor de um Senhor que te abraçou, que te perdoou, que te libertou e que quer te revelar o tanto que você é especial para Ele. Olha para cá, você é especial para Deus. Deus te ama sobremaneira. Deus te amou de tal maneira que deu o seu único filho, para morrer pelos seus pecados, para que você não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus te ama. Ele tem um plano na sua vida. Ele quer revelar esse amor. Ele não quer que você saiba. Acho que aqui que está o grande segredo. Ele não quer que você saiba que ele te ama. Ele quer que você sinta o amor dele. Porque muitos conseguem entender que Deus nos ama, que Deus te ama, mas poucos, ou nem poucos, alguns não conseguem sentir o amor de Deus. E é sentir esse amor, esse envolvimento que liberta, que cura, que transforma. E Paulo levantou essa tônica para Corinto, para que ela pudesse ser curada e transformada. Então o amor, ele destrona a incerteza e estabelece a fé. O amor destrona a incerteza e estabelece a fé. Escuta essa aqui. A fé existe por causa do amor, e não o amor por causa da fé. A fé existe por causa do amor, e não o amor por causa da fé. Não tem fé. Onde existe a ausência de amor, existe a ausência de fé. Onde o amor é escasso, não vai existir fé. Não vai existir fé. O amor de Deus me mostra o quão eu sou especial, o que Ele tem para mim e o quão Ele vai ser fiel até o fim. Isso me enche de quê? De certeza, de convicção, de fé, de que nada vai falhar, de que tudo que Ele projetou vai até o fim, em nome de Jesus. Aonde o amor se estabelece, a fé impera o seu domínio. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. É como ele conclui o nobre e conhecido capítulo 13 de Coríntios, que eu acho que eu vou ler com você aqui, que é importante você ler isso. Foi a forma como ele levou o antídoto para Coríntios. E depois dele pregar, exaltar, né, Deus, porque ele manda para Coríntios a carta respondendo um problema. Depois você lê, eu te convido a ler em casa, pode ser? Amém? Leia do princípio até o final, 1 Coríntios. O que você vai entender? Que Paulo, ele manda uma carta, ele exalta Deus, ele fala coisas grandiosas do Senhor e tudo mais, fala sobre o amor de Deus Supremo.
E aí ele para no meio dela e fala o seguinte: agora tratando das coisas que vós me escreveis. Ou seja, ele começa a tratar ali dos problemas que Corinto revelou para ele. Mas antes de tratar o problema, ele encharca toda a igreja com amor, com revelações, com grandezas do Senhor, para preparar o coração para a doutrina que ele ia entregar. E fala o seguinte, 1 Coríntios 13, 2: e ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E lá embaixo no 13 ele fala isso, que eu falei aqui anteriormente, que é: agora pois permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Conheça esse amor do Senhor, esse amor que liberta, que cura. Muitas vezes eu paro para pensar e não dá para entender o quanto Deus ele é amor, não dá. Onde a justiça devia ser severa, o amor se manifesta. E nós somos constrangidos com esse amor, com essa graça que está presente o tempo todo, o tempo todo. E tanto que esse amor de Deus me curou ao longo dos anos e até hoje me sustenta. Eu me sinto amado por Deus, mesmo tendo problemas, limitações, pecados. Quando eu leio a Bíblia, eu me sinto amado. Isso me enche de fé, me enche de propósito e sustenta cada dia, cada passo da minha vida. Para nós entendermos isso, último ponto para você: seja um inconformado. Seja um inconformado. Se eu não quero normalizar o que não pode ser normal, eu tenho que ser inconformado. Atos 17, 16, você vê uma situação onde Paulo fica inconformado com a idolatria dos deuses em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Revoltava-se nele o seu espírito. Quando é que eu sou inconformado? É quando eu não aceito o errado que foi normalizado. A igreja foi chamada para não aceitar o normal, o errado que foi normalizado. Você pode dizer amém? Você foi chamado para ser inconformado com a injustiça aonde você está, em nome de Jesus. Nosso padrão de justiça é a Bíblia. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Esse é o padrão de justiça, de amor que eu tenho que seguir. Seja um inconformado. A igreja hoje, ela está muito conformada com tudo. Eu quero te lançar esse desafio aqui hoje, te dar essa chacoalhadinha. Nós estamos conformados, nós estamos normalizados, nós estamos domesticados pelo mundo. Nós estamos igual um leãozinho, um gatinho, e tínhamos que ser um leão. Você pode dizer amém? Para abrir a boca, denunciar o que é certo, o que é errado. O que salva, salva. O que manda para o inferno, manda para o inferno. Cristo falou tanto de inferno como de céu na Bíblia. Pode contar, há vários estudos sobre isso. Até alguns que falam que ele falou mais de inferno do que de céu na Bíblia, em todo o seu ministério. E nós só queremos falar de céu. Não, seja como Paulo, deixe o seu espírito
se revoltar, se inconformar com o que está errado. Só a palavra de Deus da sua boca que pode quebrar o normalizado, que não deveria ser normal. Você pode dizer amém? Deus te chamou para isso. Paulo, quando ele sentiu que isso, ele se sentiu inquieto, inconformado, ele começou a pregar para todo mundo ouvir. Lembra o seguinte, quando Paulo, isso é muito sério, quando Paulo, ele era muito culto, quem sabe disso? Ele era muito culto, muito bem estudado. Ele cresceu nas barbas de Gamaliel, como fala a Bíblia, que era uma pessoa muito renomada naquela época. Então, quase que um erudito. Então, Paulo sabia que o que ele estava fazendo era punível de prisão e de morte, porque Sócrates, alguns anos antes de Cristo, morreu pelo mesmo crime. Ele foi condenado a tomar cicuta e morrer porque pregou que existia possivelmente só um Deus. Alguns jovens começaram a crer na ideia de Sócrates e mandaram matar Sócrates no mesmo lugar que Paulo está, na Agora Comercial e depois no Areópago. Então Paulo sabia que o que ele estava fazendo colocava ele em risco de prisão ou até mesmo de morte. Ele estava completamente entregue ao propósito de Deus. Te pergunto, qual é o risco que você assume para pregar o Evangelho? Qual é o risco que você assume para pelo menos crer no que Deus te fala que você pode viver e pode fazer? Não tem Evangelho sem assumir risco. Não tem Evangelho sem assumir risco. Não tem. No mínimo de ser julgado pelo seu próximo, pela sua família, pelos seus irmãos. No mínimo. Quem está preocupado com os riscos de crer no Evangelho não vai viver o melhor do Evangelho. Não vai. Todos os apóstolos se arriscaram. Todos fizeram. E todos foram muito bem sucedidos. Então não deixa o mundo normalizar em nós aquilo que não é normal para o mundo, para nós e para o Evangelho. Você pode dizer amém? Que o Espírito Santo possa te fazer ser uma pessoa inconformada contra a injustiça, contra a dor, contra o pecado, contra as corrupções, contra essa normalização de que pode tudo, está tudo legal e nada te condena. Não aceita essa voz do inferno que se levanta no nosso seio. Creia, viva intensamente, tenha uma relação intensa com a palavra de Deus. Eu quero chegar aqui um dia no culto e falar: quem é que leu isso? Todo mundo levanta a mão. Eu li, e eu sei e tal. Se relacione com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus, e você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Não normalize a sua dor, não deixe a sua dor ser o seu Deus. Lembre que Ele morreu na cruz pelas dores, enfermidades, transgressões e pecados. A força da sua dor foi destronada, ela não mais impera na sua vida, em nome de Jesus. A força do amor na cruz do Calvário, esse sim tem domínio sobre você e pode guiar a sua vida e a sua trajetória. Feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar por você. Quero que você medite agora nesse momento, porque tem muitas pessoas aqui que eu sei que está travado em alguma dor, está travado em algum trauma, não consegue perdoar, não consegue sentir o amor. E esse culto hoje, Deus trouxe para você, essa palavra trouxe para a sua vida, para que você possa realmente fazer a escolha certa. Ele está dizendo para você o seguinte: para de ouvir a sua emoção, para de ouvir a sua dor, o seu trauma. Jesus é maior do que isso, a cruz é maior do que isso. A cruz destrona a força da sua dor, a força do seu trauma, a força da iniquidade, do pecado. Ela destrona isso e te põe nas suas mãos as rédeas novamente, para ser guiado pela fé, pelo amor do Senhor Jesus. Sinta agora onde você está o amor de Deus. Ele te ama, Ele quer te resgatar. Ele está usando pessoas para falar com você, para curar a sua vida. Que hoje o bálsamo, o óleo, o azeite que cura toda a dor,
que cura toda a ferida possa vir sobre a sua cabeça, sobre a sua alma, sobre a sua casa, sobre a sua vida, e libertar você completamente. Que a voz de Jesus venha a ser o seu único e exclusivo guia, em nome de Jesus. Ele te ama, Ele te ama. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ele te ama, mas Ele pede para você: renuncia a esse governo, renuncia a esses deuses, e deixe só o Senhor ser o seu Deus, só o Senhor ser o seu governador, o seu dominador. Ele tem um plano, um propósito, um caminho. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é suave, que é leve, e entregais o vosso fardo, o vosso jugo para o Senhor. Ele convida-nos o tempo todo: me entrega o seu fardo, me entrega o seu jugo, e toma o meu, que é leve e que é suave, porque Ele tem um plano, um propósito, uma trajetória para a sua vida. Peça que o Espírito Santo te faça uma pessoa inconformada com o errado que foi normalizado. Não se conforme com uma vida medíocre, um casamento medíocre, uma empresa medíocre, um ministério medíocre. Não se conforme com o medíocre. Busque a excelência que Deus tem para a sua vida. Muitos aqui normalizaram o medíocre, o mediano, o mais ou menos. O mais ou menos não deve ser normalizado, mas sim o excelente. E Deus hoje te desperta para isso, te lembrando: eu te chamei para ser excelente. Não normaliza o que não pode ser normal. Não normaliza o que não pode ser normal. Fique em pé onde você está, em oração. Peça ao Senhor. Ore. Substitua as palavras de derrota na sua cabeça para palavras de vitória nesse momento. Seja um guerreiro. Trave essa batalha espiritual. Porque Deus te revela. Deus te fala o que deve ser feito. Mas você que tem que travar a batalha. Você tem que travar a batalha. Brigue contra você mesmo. Fale para você mesmo. Cale você mesmo. Cale a sua alma. Sublima o que não deve ser vivo ou prevalecer. Enterre o que te faz mal. E ponha na sua cabeça as palavras do Senhor: que Ele é seu Deus, Ele é o provedor, Ele é amor, Ele é soberano, Ele é o seu guia, Ele é a sua bandeira, Ele é a sua força, o seu sustento, a sua fortaleza, a sua defesa é o Senhor, o seu ataque é o Senhor. Ele é tudo em nossa vida, Ele é tudo em nossa história. Comece a orar, a falar, a declarar isso em nome de Jesus. Com a tua boca, se confessares, se declarares, fale, abra a sua boca e fale, e ore. Tem